Concluindo aí o tema relacionado à administração pública indireta, resta-nos falar sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Essas duas espécies compõem a administração pública indireta e possuem algumas diferenças em relação às fundações públicas e às autarquias. Bom, quais são essas diferenças? Vamos lá então. A empresa pública, ela tem capital exclusivamente público, ao passo que a sociedade de economia mista, como o próprio nome diz, ela tem capital misto, ok? Destacando apenas que no caso da sociedade de economia mista, esse capital social, mais de 50% dele, deve pertencer ao Estado. Nas empresas públicas também, só que com um grande detalhe. Nas empresas públicas, esse capital é 100% de direito público. Já na sociedade de economia mista, ele precisa ser apenas majoritário, ok? As empresas públicas também, uma outra diferença, elas podem ser constituídas sob qualquer modalidade empresarial. Já a sociedade de economia mista, não. Ela necessariamente deve ser formada com base em sociedade anônima, ou seja, quando nós vemos uma SA, ela pode ser empresa pública ou sociedade de economia mista, mas uma sociedade de economia mista nunca pode ser limitada ou uma outra espécie empresarial, será sempre SA. Outra diferença relevante aí refere-se à competência para julgamento de ações envolvendo empresas públicas e sociedades de economia mista. No caso das empresas públicas federais, a competência para julgamento é da Justiça Federal, ok? Já nas sociedades de economia mista, ainda que federal, elas serão julgadas pela Justiça Estadual. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que se você entrar com uma ação, por exemplo, contra uma empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ou uma autarquia, o INSS, essa ação vai correr onde? Ela vai correr na Justiça Federal. Já se você entrar com uma ação contra uma sociedade de economia mista, essa ação judicial ela vai tramitar na Justiça Estadual, ok? Bom, essas são as principais diferenças entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Só lembrando aí que a Constituição Federal trata do tema aí no seu artigo 173 e seguintes, ok? O desenvolvimento de atividade econômica pelas empresas públicas e sociedade de economia mista é possível, mas apenas quando for necessário aos imperativos da segurança nacional ou quando haja relevante interesse coletivo definido em lei, ok? A lei vai estabelecer um estatuto jurídico para a empresa pública e para a sociedade de economia mista e as suas subsidiárias quando elas explorarem atividade econômica para a produção ou comercialização de bens ou serviços. E é importante destacar o quê? Essa lei vai tratar da função social e das formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Não preciso lembrar aí o escândalo aí relacionado aos últimos acontecimentos aí ocorridos no Brasil. Então, a questão da fiscalização é algo bastante relevante na atualidade, ok? Outro aspecto que deve constar nessa lei é a sujeição a um regime jurídico próprio de empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. O que eu estou dizendo aqui agora? Estou dizendo para vocês que empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica não terão nenhuma daquelas prerrogativas que a gente mencionou em relação às autarquias e às fundações públicas, ou seja, vão ter que recolher impostos, obrigações trabalhistas, etc. Ok? Bom, só para terminar aí o artigo 173, temos também a questão da licitação e contratação de obras públicas, observando-se os princípios da administração pública. Por quê? Porque como eu tenho patrimônio público envolvido nessa questão, elas têm que sujeitar à licitação na contratação de obras, ok? Outro inciso menciona que a constituição e o funcionamento desses conselhos de administração e fiscal com a participação dos acionistas minoritários. Tá? É uma ideia que veio com a Constituição de 88, justamente para garantir a fiscalização e permitir a participação dos acionistas minoritários nesse caso, ok? E aí a lei também vai ter que prever a responsabilidade dos administradores, como funcionará os mandatos, avaliação de desempenho, etc. Ok? O artigo ele é bem longo, e aí eu procurei, então, ressaltar apenas os aspectos mais relevantes.
Também acho relevante destacar o artigo 173, parágrafo 2º, que ele diz o quê? Que as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas não vão poder gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. E por que isso? Por uma razão simples. Porque como essas empresas vão concorrer no mercado, elas vão prestar atividade econômica, não seria justo que elas tivessem privilégios, prerrogativas que não fossem extensivas aos membros que compõem aí, né, o segundo setor, ou seja, o mercado, ok? Bom, só para finalizar aí, o artigo 173, nos seus parágrafos, ainda fala da questão da repressão ao abuso do poder econômico. E o parágrafo 5º menciona que a lei, né, sem prejuízo dessa responsabilidade dos dirigentes, dessa pessoa jurídica, ela vai estabelecer o quê? A responsabilidade da própria pessoa jurídica, sujeitando as punições compatíveis com a sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica, financeira e contra a economia popular, ok? Então, aí só para lembrar, os três setores aí. Então, o primeiro setor é o Estado, né, vai tratar dos interesses coletivos. Segundo setor, o mercado. Então, temos aí as empresas. E o terceiro setor, que são as paraestatais, as entidades privadas de interesse público sem fins lucrativos, ou seja, entidades que vão colaborar com o Estado. O segundo setor, não. O segundo setor visa, até coloquei aí para os senhores no vídeo aí, visa lucro, né? Então, tá os cifrões aí para mostrar esse interesse do segundo setor. Então, por conta disso, quando uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista ela desempenhar algum tipo de atividade, atividade econômica, ela não poderá ter privilégios que o segundo setor em geral, ou seja, o mercado, não possui. Ok?